vai. Nós vamos passando para os recadinhos da tarde. As nossas reuniões de quinta-feira às 20h15 estão temporariamente suspensas. Novas informações em breve, tá? Palestras mensais. O retorno das nossas palestras vai ser a partir de março, tá? Em virtude do carnaval, né? Fevereiro, tá, o pessoal tá, janeiro, fevereiro tá meio de férias, então é duro encontrar palestrante. Então eu só encontro palestrante a partir de março. Ninguém quer trabalhar em fevereiro. Dizem que o ano só começa ali, né? Depois do carnaval, né? Ainda bem que é no comecinho. Nós temos um evento agora, no dia 22 de fevereiro, no sábado, às 9 horas. É Passes para Tratamento de saúde, né? Com o Marco Maiuri. Trazer uma garrafa com água para ser fluidificada. E favor fazer uma inscrição aqui na secretaria ou enviando mensagem para nosso Facebook ou e-mail. Muito interessante isso, tá? Ele fala que a gente não pode falar que é de cura, né? Mas é um médium que dá um passe na gente e alivia muitas nossas dores, não só do corpo físico, mas do corpo espiritual também. Então seria interessante vocês irem, tá? É no sábado, 22 de fevereiro, às 9 horas da manhã. E ele começa impreterivelmente às 9 horas mesmo. Ele dá os recados dele, né? E gosta que todo mundo esteja aqui no horário certo para receber esses recadinhos. Nós temos também no dia 8 de março agora, comidinhas no SEAC. Sábado também, das 12 às 16. Cachorro quente e mousse de limão e maracujá. Bazar de roupas e calçados seminovos com peças a partir de R$5. E às 15 horas, né, vai ser das 12 às 16, no dia 8. E às 15 horas nós vamos ter uma palestra com o Elcio Valente Guimarães, que vai nos falar sobre saúde física e espiritual. Olha que palestra bacana, né? Vai nos identificar bastante com isso. Nós temos também os nossos quadradinhos de lã, né, de 20 por 20, eu já deixei aqui para todo mundo ver. Depois é montada essas mantas, né? São 20 quadradinhos, né? De 20 quadradinhos, que a gente leva essas mantas para as casas assistenciais que cuidam de gestantes e crianças pequenininhas, né? Também aceitamos doações de roupa, calçado, acessórios e livros espíritas novos e seminovos. A roupa, ela tem que estar em bom estado, limpas, porque aqui a gente não tem como higienizar essas roupas, né? Então, que seja trazido roupa limpa em bom estado. Para doações em dinheiro, contate-nos para que informemos o nosso Pix, lembrando que há a opção de associar a nossa casa, contribuindo mensalmente com o valor desejado a partir de R$20. E também nós temos uma campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico, garrafa, requeijão, né, de todas essas tampas de lacres, né, de latas de alumínio, blister, embalagem interna dos remédios, né, e notas fiscais sem CPF para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. A nossa companheira Eliana trabalha no Instituto Amor Rosa, que leva tudo isso daqui para lá, né? E eles mexem com... Já tem criança ajuda, com câncer, né? não, pacientes de todas as idades com câncer. De todas as idades, E né? as famílias desses pacientes também, eles dão sustentação, apoio, cesta básica, muita coisa, remédio. Bacana, né? Então a gente fala assim, puxa, eu quero fazer caridade, né? Quero fazer alguma coisa. Então olha quanta coisa que a gente pode fazer, né? Um pouquinho de cada um, né? A gente junta bastante coisa e reverte para as pessoas que estão necessitadas, né? Nós temos também um atendimento fraterno. O senhor que chegou também pela primeira vez na casa, né? O nosso atendimento fraterno presencial é chegar meia hora antes do início das reuniões. E também à distância pelo WhatsApp. O senhor envia um e-mail para
para a gente ou mensagem para o Facebook, para que a gente possa fazer o agendamento. Tá? Para conversar, bater um papo, né? Com um dos nossos amigos aqui, trabalhadores, se quiser conversar, a gente está, né, à vontade aqui. Tanto no início, eu posso fazer depois do trabalho também, não tem problema nenhum, tá? Livros novos e seminovos para venda e biblioteca para empréstimo com diversos títulos. A nossa amiga também, Sandra, já pegou o livro emprestado, né? Já comprou o livro aqui nosso. Então a biblioteca está bem sortida aí, tá? E uma das coisas mais importantes que a gente pede para todos vocês, que a gente faz também, né? O Evangelho no Lar. Todo mundo faz aqui? Quase todo mundo, né? O senhor sabe como é que faz o Evangelho no Lar? Sabe, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunta para um de nós. E nós temos um folhetinho ali explicando, tá bom? Então tá aí os recadinhos de hoje. Nós vamos então, assim, nos acomodando nas nossas cadeiras, limpando os nossos pensamentos e pensando em Jesus, em Deus, nosso Pai, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para mais um trabalho, para mais um aprendizado, para que o plano espiritual, com todos os nossos mentores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua corrente médica do espaço, que nos auxilie, nos ampare, nos ajude, para que a gente possa fazer e dar o melhor de nós nesse trabalho de hoje. E também amparando o evangelizador da tarde, para que ele possa passar para a gente todos esses ensinamentos e que a gente possa ouvi-los, compreendê-los e colocá-los em prática na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. E já agradecidos, nós vamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E eu convido minha esposa Meire para vir fazer o Evangelho de hoje. Boa tarde para todos aqui, aqueles que estão nos assistindo. E hoje meu evangelho é entrega a Deus o seu cansaço. Quem que não está cansado hoje em dia, né? Se não é cansaço de físico, é emocional, que a gente precisa dar um jeitinho para superar. Diante disso, a gente está enfrentando vários tipos de dificuldades, tipo físicas, que são as nossas doenças, são as modificações sociais que a gente enfrenta no dia a dia, as espirituais, que vez ou outras dão um desequilíbrio vibratório para a gente, as nossas íntimas, a família, e muitas vezes a parte financeira, né? Qualquer tipo de dificuldade ou sofrimento assim intenso nos afeta de alguma forma. E, consequentemente, nos faz regredir emocionalmente. A gente vai ficando triste, vai ficando depressivo, agoniado, nos sentimos desamparados, desprotegidos, muitas das vezes até sem força para poder reagir, né? E nesses momentos que acreditamos que, ó, não tem mais saída, não dá mais, eu não consigo, eu já estou no meu limite, não é? É que nós vamos precisar ser vigilantes, muito vigilantes. Embora é muito humano, né, a gente sentir tudo isso, todas essas atribulações, mas vez ou outra, não toda hora, nem todo instante, não deixar para que seja muito, né,
maior ainda. A gente precisa tomar conta de nós por completo. Porque se a gente não tomar conta, a gente acaba se enfraquecendo e se desmotivando. E nós não vamos conseguir lutar pela nossa recuperação. Mas na realidade, tudo é só momento. Ou momentos da nossa vida, né? A gente não está assim ruim a vida inteira, a hora toda e tudo mais. São momentos que precisamos aceitar que aqueles instantes passageiros são pausas da vida para a gente mudar. É a vida nos sinalizando que algo está diferente, que precisamos mudar algumas coisas. Mas, muitas vezes, a gente acaba adiando, né? Essas mudanças. Que elas poderiam nos fazer bem. Normalmente, a gente tem um hábito de protelar enquanto a gente está conseguindo, né? E o certo é a gente tentar resolver e não ir protelando. A gente ainda se mantém naquela zona de conforto, que na realidade não é tão confortável quanto a gente pensa, quanto a gente está sentindo. Infelizmente, nós preferimos ficar nessa comunidade do que fazer alguma mudança que possa nos ajudar a crescer, a evoluir, vem fazer a evolução de tantas necessidades. E quase nos forçamos a tomar atitudes que agravam mais ainda. Como se a gente estivesse lá no fim do poço, sufocado, já não consegue fazer, e tem que nadar, e tem que nadar, e tem que nadar, não consegue, sobe um pedacinho, expira um pouco, vai, para tentar fazer as coisas tomarem seu caminho certo. E o que a gente tem que fazer quando a gente está nessa situação? Primeiro e principalmente, lembrar que a vida está trabalhando a nosso favor. A vida nos intima a reagir, como nas nossas doenças, não é? Às vezes você tem uma dorzinha, o certo deveria ser procurar um médico, né? Procurar a orientação de uma pessoa que entende da situação, mas a gente não faz isso, né? Eu vou tomar um remédio, a vizinha me deu um chazinho, e a gente vai levando, sem tomar as devidas precauções. E a coisa mais importante que a gente precisa fazer, acima de tudo, é ser positivo. Sempre ser positivo. Nunca se desesperar. Eu, por exemplo, quando faço as minhas orações, eu nunca peço assim desesperadamente. Eu peço por mim, quando a gente faz evangelho em casa, tem uma listinha que a gente faz dos amigos que estão doentes, dos parentes e tudo mais. E eu peço que essas pessoas sejam atendidas de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento. Que se elas puderem receber aquilo, a gente agradece de todo o coração. Se elas não conseguirem, que eles recebam força, né? Que eles tenham coragem, que eles aceitem aquela situação e vão em frente, vão caminhando, vão batalhando, vão conseguir, mas sempre serenamente, sempre calmamente. Porque na realidade, a gente não está aqui para ganhar méritos, a gente está aqui para solucionar os nossos problemas. E quando a gente consegue, é um grande merecimento, né? Mas às vezes não dá certo. E aí vem aquela pergunta, afinal, qual é o aprendizado que nos leva a esse rumo e como que a gente deve colocá-lo em prática? Bom, eu achei isso daqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 3. Lá ele nos ensina 5 palavras muito sábias, que não são palavras, são obrigações da realidade, né? Ele diz assim: estejam vigilantes, mantenham firmes a fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo por amor. Como é que a gente pode fazer tudo isso, né? Então, explica. Ele manda a gente ser vigilante. Então, vigiar, o que é vigiar a nossa vida? É estar atento a tudo que acontece. Não deixar as coisas passarem sem que a gente resolva no imediato, né? E a gente tem que zelar com atenção
Uma doencinha pequenininha, cuida. Um problema na família, cuida. Problema no serviço, cuida. Não deixa aquilo lá se tornar uma coisa muito maior do que ela poderia ser resolvida pequena. A segunda parte que ele diz, mantenham-se firmes. Esse manter-se firmes, ele quer dizer que nós temos que nos esforçar no propósito nosso com Deus, sem permitir que as pressões do mundo e da carne nos enfraqueçam. Tá? Veio o problema? Veio. Vamos solucionar? Vamos. Sem pressão e sem desespero, mas com muita fé, porque nós estamos aqui para solucionar. Não é a vida que está dando a oportunidade de a gente estar aqui, e a gente acaba se esquecendo algumas vezes, né? A gente esquece que quando a gente desencarna, nós vamos voltar lá para casa. Tá? E tem gente que acha que já vai subindo direitinho, chegando lá no bonitinho. Não é. A gente vai no caminho, né? Vai indo no caminho. Quando a gente chega lá, a gente começa a querer resolver aquilo que tinha que resolver. Logicamente, a gente vai ter um mentor que vai falar, vamos empurrar, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai estudando aqui, vai estudando ali. Aí um dia a gente resolve. Porque a gente começa a aprender, já quer encarnar para resolver tudo, né? Não é bem assim. Então, quando a gente vai encarnar, a gente fala, ai, agora eu já sei como que é bom. Então, olha, eu quero, qual é o meu, o que eu preciso resolver? Aí vem uma lista, né? Não é uma listinha, não é uma listona, né? Porque a gente encarna, tem os problemas e carrega outros. Então ele fala assim, quero tudo. Fala, não. Vamos pegar uns 3 aqui que você vai ser capaz de resolver. Então vamos lá. Então, quando a gente chega lá, a gente vai mostrar o nosso propósito de melhor. Eles nos dão a chance e eles vão nos ajudar. Mas a gente precisa estar firme nesse propósito e se prender a Deus. Porque pressões a gente vai ter. Tanto do mundo quanto da carne. Mas a gente não pode enfraquecer, a gente tem que lutar. Terceiro, é ter coragem. Haja com coragem de se permitir ser ou não ser. Se você resolver que você quer esse caminho, siga com coragem. Se você não quer, você quer ficar por aqui, mas também tenha coragem para fazer os seus enfrentamentos. Seja no caminho certo ou no caminho errado. Mas haja com o coração. Pense antes, sempre com o coração. 4. Fortalecer. Nos fortalecendo através da oração. Fazer oração não exigindo e nem pedindo, mas primeiro agradecer a oportunidade que nós vamos receber. E também pedir o amparo espiritual. Não que o plano espiritual resolva a nossa vida, mas que eles nos ajudem a ter coragem, a ter fé, a ter esperança e tudo mais. Isso quer dizer agir com o coração. Né? E sim, agir com amor. Ter amor uns com os outros. E a gente finaliza aqui. O Paulo, lá nessa carta que ele fez, lá no finzinho da carta, ele tem uma expressão linda. Amor tudo suporta. Tá? As senhoras aqui que são mães sabem como que a gente acaba suportando, né? Os problemas da vida, o que tem que fazer, Mas os homens também conseguem, né? A gente não vai ser assim, né? Tá bom. Tem a partezinha de vocês também seguirem, eu sei que vocês seguem lá, né? Ele nos lembra que devemos amar incondicionalmente, assim como Cristo nos ama. Aí a gente pensa, mas aí já pegou pesada, né? Porque amar como Cristo nos amou é complicado, né? A tarefa é muito grande. Mas ele diz assim, não é esse jeito que vocês pensam, não. Amar, assim, ser paciente, ser amável, ser bondoso, com o nosso próximo em situações difíceis. De vez em quando a gente leva umas chapuletadas na vida e a gente dá uma estrutura desestruturada
E a gente tem vontade de agredir, de xingar, de bater, até de fazer coisas que a gente não deveria fazer, né? Mas a gente tem que segurar a ponta, como a gente diz, né? A gente tem que ter fé, tem que fortalecer a nossa fé, tem que orar, né? Esperar ser. E principalmente ter em mente que o amor suporta tudo. Mesmo que a gente não consiga, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo e suportando. E acreditar sempre, esperar sempre e sofrer com paciência. Nós todos que estamos aqui, eu tenho certeza, que nós já estamos sentindo aqui dentro uma mudança nossa. Não é? Os nossos hábitos nós estamos mudando. As nossas atitudes nós estamos mudando. Os nossos pensamentos já não são os mesmos. Às vezes tem pessoas que chegam falando um monte de coisa para você que em outras situações você já, né, soltava o verbo. E a gente fala, deixa pra lá, coitada, ele ainda não aprende, ele ainda não sabe. Então a gente abraça a pessoa, ou esquece, e vai levando. E é isso que a gente tem que fazer. Se esforçar para ser melhor cada dia. E, embora aqui eu acabe o meu evangelho, um dia desse, essa semana mesmo, eu recebi um bom dia, né? Uma prima minha, e ela trouxe ali uma frase que eu achei muito linda, que eu vou deixar para vocês. Um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que o galho quebre, porque a sua confiança não é o galho, mas nas suas próprias asas. E é uma verdade, né? Se você confiar na tua capacidade de mudar e você querer, você consegue. Mesmo que o galho arrebenta, você sai voando e você suporta tudo que tem. Tá? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. E que a gente consiga cumprir metade, pelo menos, disso que nós ouvimos, né? Bom, então depois desse nosso evangelho de hoje, nós vamos passando para as nossas preces de orações e vibrações da tarde, né? E a primeira prece que a gente faz é a prece de Cáritas. Ela foi recebida numa noite de Natal, lá bem lá atrás, em 1873, através de uma médium chamada Madame Creel, que foi uma das contemporâneas de Kardec, né? E ela recebeu o espírito Cáritas, que é caridade. E esse espírito deu essa prece de Cáritas, uma das preces mais lindas que a gente conhece e mais perfeitas. Então quem vai fazer para nós hoje é a sua Cesão, né, senhor? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e ao avô Pai. Senhor, a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixá-lo beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia.
Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, depois dessa prece de Cáritas tão bonita, né? Nós vamos pedindo que os nossos médiuns entrem em sintonia com o plano espiritual e vamos esperando que venha alguma mensagem do plano espiritual para que a gente possa minimizar um pouco a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Boa tarde, meus amigos queridos. Quanta honra e quanta gratidão no meu coração por poder estar aqui esta tarde com vocês. Eu e mais 2 amigos espirituais. Queria falar um pouquinho com vocês sobre as bênçãos que vocês carregam sem saber, sobre a quantidade de amigos espirituais que vocês têm aos vossos lados, que podem recorrer no seu dia a dia, na sua caminhada. Sim, tem o outro lado também. Aqueles irmãozinhos infelizes que você atrai pelos seus atos, pelos seus pensamentos, e nem sempre estão voltados para o bem, para o amor, para a fé. Mas hoje eu quero falar do lado bom. Todos, indistintamente, tem aquele amigo inseparável que foi designado para essa encarnação, para estar ao seu lado, te estendendo a mão, te inspirando para fazer as melhores escolhas, te acalmando. Fora este, tem os amigos da sua família que cuidam de você e de todos os seus familiares. E aí tem os amigos simpáticos que gostam quando você pratica o bem e se unem a você nos bons atos. Tem também aqueles como eu que estão frequentando uma casa como esta, e pelo fato de vocês estarem aqui, vamos sim acompanhar a sua caminhada e estender a mão, pegar a sua mão e te ajudar nas suas batalhas diárias, nas suas aflições, naqueles momentos de tristeza, de tomada de decisão. Então, meus amigos, quanta bênção envolve todos vocês. Eu peço de coração, recorram a nós, nos chamem. Não precisa ser aquela prece decorada, bem completa ou lida. Não. Pode ser apenas um: meu Deus, me ajude. Amigos da espiritualidade, me ajudem a decidir, a escolher um caminho, a
a sair dessa aflição. Me ajudem a ter minha saúde de volta, a superar esse problema. E nós, felizes com esse pedido, com esse coração aberto, estaremos ali, não resolvendo seus problemas, mas te inspirando a fazer a melhor escolha. Estaremos ali, te acalmando, te aconchegando em nossos corações. E aí, de repente, tudo se acalma dentro de ti. E a solução chega. Tudo se tranquiliza ao seu redor. Você pode até ajudar aqueles que estão precisando, aqueles encarnados que estão na sua caminhada. Recorram a nós e nós prontamente ajudaremos. Esse é meu recado, porque muitas vezes na hora do desespero, da desesperança, vocês não lembram que temos aqui, eu e uma gama de espíritos, amigos, para te ajudar. Tenho certeza, confie, porque vocês nunca, em nenhum momento, estão sós. Fiquem em paz, na paz de Jesus, e sigam confiantes e alegres o seu caminho. E assim seja. Então, após essa linda mensagem do plano espiritual, nós vamos agora, fechando os nossos olhos, e através dos nossos pensamentos, vibrar. E o que é vibrar? É através desses pensamentos mandar a todos esses pessoal que vão ser citados hoje nossos melhores sentimentos, para que eles possam se recuperar o mais rápido possível, tanto das suas doenças físicas como doenças espirituais, e levando a todos aqueles nossos amiguinhos também que estão todos necessitados. Então nós vamos partindo para as nossas vibrações da tarde. E quem vai nos fazer hoje é o Edevaldo. Vamos então nesse momento, aproveitando toda a paz que este ambiente nos oferece, procurando elevar nosso pensamento ao alto, e assim vamos iniciando uma caminhada de ajuda aos irmãos mais necessitados, irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, muitas vezes superiores até mesmo das nossas. E vamos iniciando essa caminhada e vibrando por aqueles irmãos que já estão numa idade avançada e mesmo no término desta caminhada terrena, ainda passam por dificuldades diversas. Entre elas, muitas vezes, o abandono dos seus parentes, dos seus familiares. São idosos que muitas vezes são colocados em asilos e não recebem nem a visita dos seus parentes e dos seus familiares. Essas pessoas vamos pedir muita força, muita coragem, para que possam terminar esta caminhada terrena de maneira digna e honrada. No sentido contrário também, vamos vibrando por todas as pessoas que estão se reencarnando nesse plano terrestre, pedindo para que essas pessoas sejam aceitas pelos seus parentes, familiares, com amor,
afeto e carinho, e que aqui, no plano terrestre, possam cumprir as tarefas às quais se propuseram quando estavam no plano espiritual. Vamos também nesse momento, Senhor, agradecendo por todo o trabalho realizado pelas instituições de caridades, que cada vez mais um número maior de pessoas possam ser auxiliados por essas instituições e que nós, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, também possamos fazer a nossa parte para ajudar aos outros, da maneira que for possível. Vamos também nesse momento, Senhor, elevando nosso pensamento ao alto e vibrando por todas as pessoas que estão passando pelos seus problemas de ordens físicas, e pedindo ao doente médico Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros para que possam dar a essas pessoas o alívio de suas dores ou mesmo a cura total de seus males, sempre de acordo com seus merecimentos e suas necessidades. Vamos também nesse momento vibrando pelas pessoas que estão envolvidas nos vícios, qualquer tipo de vício, sejam elas drogas, bebidas, jogos, sexo desvairado, enfim, Senhor, qualquer tipo de vício. Pedindo para que essas pessoas iniciem a partir deste momento a sua caminhada de recuperação, deixando para trás os erros que cometeram e que estão prejudicando não somente a eles, mas a todas as pessoas que estão envolvidas a eles. Vamos também nesse momento, Senhor, vibrando pela nossa água, que após bebê-la, possamos adquirir os fluidos revigorantes que nos farão sentir muito melhores que quando aqui chegamos. Vamos também nesse momento, Senhor, vibrando por todos os políticos, por todos os governantes, pelos administradores, para que essas pessoas, Senhor, possam entender a importância das decisões que existem em suas mãos, que a vida de milhares ou até mesmo milhões de pessoas dependem das suas decisões, que o orgulho e o egoísmo possam ser combatidos nessas pessoas, para que as suas decisões possam refletir o benefício da maioria e não em causa própria. E por fim, Senhor, vamos pedindo a permissão para vibrarmos por nós mesmos, seres imperfeitos que somos, mas que aos poucos estamos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E a gente vai chegando ao final da primeira parte desse nosso trabalho, nos preparando agora para receber os nossos passos. E quem tiver, toma o primeiro passo, e quem tiver em tratamento, volta para tomar o segundo passo. E para encerrarmos a tarde de hoje, esse primeiro trabalho, essa primeira parte, né, nós vamos pedindo para a Eliana, né, Eliana, que vai encerrar para nós. Vamos agradecendo de todo o nosso coração essa tarde iluminada. Recebemos tantas palavras boas, possamos levar tudo isso para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Possamos lembrar que temos muitos amigos espirituais ao nosso lado, aqueles amigos de luz que possam sempre nos ajudar. E assim agradecidos, vamos levando a nossa doce mãezinha Maria de Nazaré, nossa gratidão ao nosso amado Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado, e a Deus, nosso Pai Criador, a nossa gratidão, encerrando uma prece de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, e amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa tarde a todos.